De início, pra quem não te conhece, aqui, o nosso podcast é mais regional, mais aqui de Santa Helena, mas bastante gente te conhece, mas pra quem não te conhece, não direto assim, quem é Isadora Fibida, mas fala um pouquinho de você, qual é o seu nome, se é santalenense ou não, quando você tem e tal, o que você fez, sua trajetória um pouco até aqui, depois nós vamos especulando mais um pouco. Eu nasci em Rio Verde, mas vim pra cá logo que minha mãe me pariu já, né? Então, eu fui pra Goiânia tem 5 anos. Então, mas eu vou te falar, eu venho aqui e parece que o povo mudou. Tem muita gente que eu conheço, mas tem muita gente que eu não conheço ainda. Então, talvez, né, alguém aí não me conheça que tá vendo esse podcast. Mas meu nome é Isadora. Eu sou de Santa Helena, mas tem 5 anos e alguns meses que eu me mudei para Goiânia. De início, o povo sempre pergunta, né? Você foi fazer faculdade? Eu não, já era formada. Eu fui na cara e na coragem mesmo, sem emprego, sem nada. Hoje, eu sou terapeuta, tenho 29 anos. Sou terapeuta, trabalho com constelação familiar, como facilitadora das constelações. Mas assim, já fiz de tudo um pouco nessa vida, sabe? Eu falo, morrer de fome a gente só morre se quiser, sabe? Trabalho falta, mas serviço não falta não, né? Não. E eu vou te falar, emprego é uma coisa que não falta. Falta a gente capacitada para empregar. E assim que você chegou em Goiânia, você foi trabalhar como? Como é que foi? Então, quando eu saí daqui, foi em 2017. Foi até engraçado, porque eu fui para Goiânia sem decidir nada. E aí cheguei lá, uma amiga minha já morava lá. Falei, vamos morar junto? Ela, vamos. Ó, a Siri falando, gente. E aí eu falei, vamos morar junto? Ela, vamos. Aí a Isabelle também, que morava aqui em Santa Helena. E aí eu fiquei 1 mês morando com ela na kitnet. Aí a gente achou um apartamento, alugou. Eu só cheguei aqui e falei, mãe, tô indo pra Goiânia. Tô mudando. Mas assim, foi uma coisa bem louca, sabe? Porque eu trabalhava aqui como farmacêutica, que é a minha formação universitária, né? Eu trabalhava hoje não é Cristo Redentor, né? O que lá? É Cristo. Não, hoje é Farmácia Trabalhadores, né? Agora. Na minha época já era, mas eu saí bem na hora da transição, Certo. eu nunca lembro o nome. Mas a antiga Farmácia Cristo. Eu trabalhava lá como farmacêutica, RT, né, que é a responsável técnica, e assinava para uma outra farmácia também e trabalhava como coach. O pai do Cris, ele perdia para mim, sabe? Eu tinha 3 empregos. Então, eu tinha uma renda do coaching, né? Que eu trabalhava em qualquer lugar. Porque eu saí da faculdade, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu comecei a emagrecer lá 10 anos atrás, fazendo dieta low carb paleolítica. E aí, gente, vai ser muito engraçado eu falar isso aqui agora. Mas eu comecei a fazer essa dieta e compartilhar no Instagram, né? E não queria ensinar ninguém a fazer nada. Isso na época da faculdade ainda? No último ano da faculdade. Até que eu lembro que eu conhecia low carb lá na faculdade, que um amigo meu, colega meu de faculdade, ele emagreceu também. Aí eu olhava e falava assim, eu vou testar esse negócio aí. Comecei a estudei tanto. Que aí eu comecei a compartilhar, eu compartilhava o meu processo, compartilhava os artigos, as coisas que eu lia. Assim, era uma coisa muito nova na época, né? Então, eu cheguei a discutir com o nutricionista daqui na época. Treteira desde o início já, não. Não é que eu sou a treteira, entendeu? É porque, na época, pra vocês terem noção, fizeram um grupo de WhatsApp. Eu acho que eu lembro desse bafafá aí. Pois Eu lembro. Pegavam posts meus. Acho que eu também não mais lembrando. Tô lembrando essa da memória aqui, ativando. Pegavam posts meus do Instagram e colocava lá no grupo e me chamava de Miss Palio. Eu falei, gente, eu queria minha faixa de Miss, né? Porque eu não recebi ela até hoje. Mas aí eu continuei, né? Que vocês podem ver onde eu tô, né? Que eu não parei. Eu não deixei nada disso me parar. Absolutamente nada. Continuei.
E assim, eu falo que eu tenho uma característica muito forte, sabe? Que é a determinação. Eu nunca vou parar uma coisa se eu quiser ela de verdade. Tanto que eu era recém-formada, gente. Eu fui parar numa farmácia ganhando piso salarial. Não sei se vocês conhecem farmacêutico nessa vida. Mas ninguém sai da faculdade ganhando piso salarial. É difícil mesmo. Só que eu coloquei na minha cabeça que era isso que eu queria. E quando eu comecei a estudar sobre emagrecimento, eu conheci 2 coaches em São Paulo. Na época, o coach estava lá no alto, né? Hoje eu nem comento que eu sou coach mais. Mas coach é treinador, né? Na tradução. Então, esses 2 coaches, eles me ajudavam muito lá em São Paulo. Eu queria tirar dúvida, eles me ajudavam, sabe? Então, quando eu falei, pra vocês terem noção, tanto que eu era crua nesse assunto, eu liguei na Sociedade Brasileira de Coaching, eu falei, moça, quero fazer o curso de coaching em emagrecimento. Aí ela, não tem esse curso aqui não, moça. Você vai fazer o coaching, depois você especializa na área que você quer. Eu falei, tá bom, então quero fazer. Aí eu parcelei em 16 vezes no boleto o curso. Fui fazer lá em Goiânia e comecei 6 meses depois que eu tinha feito o curso, esses 2 coaches lá de São Paulo me chamaram para trabalhar com eles. E aí, o salário que eu recebia deles lá, das turmas que a gente montava e tudo, foi o que me deu uma confiança de ir para Goiânia e deixar tudo aqui, entendeu? Porque eu pedi conta das 2 farmácias. Aí eu comecei a trabalhar também com uma empresa de multinível na época. Então, eu estava fazendo algumas vendas de produto e tinha 5 meses de seguro-desemprego. Eu falei, gente, se der tudo errado, eu volto. Se precisar de emprego lá, eu procuro, eu vou. Sabe? O básico eu tenho para me manter. Eu vou. E fui. Mas, assim, passei muito perrengue mesmo. Não foi nada, ainda não é, tá? Porque acho que quem vê de fora fala assim, nossa, a vida deve ser perfeita, né? Mas não se sangra em tanque de tubarões, então a gente não posta tudo na internet. Mas eu falo que eu nunca desisto, sabe? Se eu quero uma coisa, eu vou lá. A Porsche vem, gente. A Porsche vem. Eu lembro de você postar no story as Porsche que você viu. Eu fui fazer test drive. Aí, eu pedi a minha, tá? Você sabe, né? É 1 ano e meio de fila, gente. Se 1 ano e meio eu não ficar milionário, eu não sei não. Aí sim. E você pode compartilhar quem que eram esses 2 coaches aí no São Paulo? Ou não é legal? Não tem nenhum problema. Chama Dani Castro. Que eles não são tão conhecidos assim. E o Teco Mendes. O Teco tem um site. Eu acho que... Eu não lembro o nome do site dele. Não lembro. Mas a Dani, ela era muito conhecida como Dani Betbup. Hoje ela é nutricionista, mas a gente não teve nada, assim. Eu gosto demais dos 2, sabe? Eu acho que eu lembro de você compartilhando uma época dessa parte de marketing multinível. Eu acho que numa palestra do Caio Carneiro também, você já partilhou também. Você já fez algum treinamento dele, alguma coisa também? Um monte. Até de frente pra ele. Já? Já. A gente tinha muita, porque eu era bem da equipe dele, né? Ligada a ele. Então, eu tenho até foto aqui com ele, assim, ele lá fazendo a selfie e nossa equipe atrás, assim. Equipe de 10 pessoas, entendeu? Mas era marketing multinível, como é que era o nome da empresa? Chama Junesse. Até hoje ele tá lá, né? É que pra mim não fazia mais sentido, sabe? Nada contra a empresa, nenhum tipo de negócio. Deu tudo nada. certo na época e tal. E eu lembro que você foi longe, né? Você ganhou até uma viagem. Ganhei viagem pra Cancún, da empresa. Foi muito bom, não tem nenhum problema. Tem muita gente que seguiu. Eu acho, sim, que tem que ter perfil pra fazer esse negócio, sabe? A gente começa a aprender dentro da empresa, que você não tem perfil pra fazer algo que nunca fez. Concordo, por isso que eu fui lá e testei, mas acho que tem sim, sabe? Você não tem que falar que você não tem até você tentar. Mas se você tentar e falar, cara, dá certo, vai e faz. Porque é um negócio que dá muito dinheiro. Muito dinheiro. E não só o dinheiro, sabe? Mas eu me transformei demais lá dentro. Porque você trabalhar com vendas é um negócio que mexe com o seu emocional o tempo inteiro.
exercita o seu emocional, porque é não toda hora, né? Não. É muito mais não do que sim. Não. Sim, aí que vai sabendo. Então, A proporção é 10 para 1 a 2, né? A conversão de 10% já, ainda assim é alta, né? Geralmente, dependendo do produto, dependendo do mercado, é 1%, 2%, 100 para 1, 100 para 2.